Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quantos vieram ouvir a palavra de Deus? A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A partir dessa noite você não pensará igual, você não agirá igual. Deus vai mover você. E não é pela minha capacidade, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai visitar pessoas aqui nessa noite. Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 2. Faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 10. E eu vou esperar para que a igreja acompanhe comigo essa leitura. Carta aos Efésios, capítulo 2. Do versículo 1 ao versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nessa noite eu me coloco diante da Tua presença, e eu te peço em nome de Jesus, visita os corações nessa noite, Senhor. Tu sabe do que a Tua igreja necessita, Tu sabe como cada pessoa entrou neste lugar. E eu te peço, Pai, no nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus, fala conosco com poder e autoridade. Que eu venha diminuir nessa noite, que apenas o Senhor apareça. Desde já eu te agradeço crendo que o Senhor está conosco e vai falar aos nossos corações. Amém. Podeis sentar, irmãos, dando glórias a Deus. Poderíamos, irmãos, nós, que se assentamos no banquete de Deus, retrocedermos? Poderíamos nós, depois de passarmos pela experiência, pela alegria da salvação, voltar atrás? Hoje, infelizmente, muitas pessoas têm retrocedido. Hoje, infelizmente, muitas pessoas têm voltado atrás. E o meu propósito nessa noite é mostrar a cada um que está aqui nessa noite quem você era antes de Cristo e quem você se tornou depois de Cristo. Para que assim a nossa fé venha a ser acrescentada. Irmãos, essa é uma das cartas mais belas escritas pelo apóstolo Paulo. Ela é tida por muitos estudiosos como uma carta gêmea de Colossenses. Por quê? Porque Colossenses enfatiza Cristo como o cabeça da igreja. Já Efésios vai enfatizar a igreja como o corpo de Cristo. Ou seja, essas duas cartas se completam. O apóstolo Paulo, ele havia estado em Éfeso cerca de 3 anos. E durante esses 3 anos que ele passou nessa cidade,
ele plantou igrejas ali. Igreja essa que impactou toda a Ásia Menor. Para você ter uma ideia, quando Paulo estava pregando o evangelho em Éfeso, aquela cidade era uma cidade totalmente idólatra. Era em Éfeso que tinha o templo de Diana, ou Artemis, como muitos conhecem. E ali o povo adorava aquela divindade com orgias e atos sexuais. Aquele templo, irmãos, alavancava a economia da cidade. Havia ali aurives. E o que é aurives? São pessoas que fazem imagem de escultura. Eles faziam imagem de escultura da deusa Diana, de prata. E começavam a comercializar na cidade. Isso dava muito dinheiro para a cidade. Quando Paulo chega e começa a pregar com poder e com autoridade, o povo começa agora a abandonar a idolatria. O povo começa agora a tirar os olhos das imagens e colocar o seu coração no Deus verdadeiro. Porque, irmãos, as estátuas têm olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não escuta. Tem mãos, mas não apalpam. E não conseguem andar. E Paulo chega a dizer que o que há por trás desses monumentos são os demônios. Ele começa a pregar nessa cidade e um avivamento acontece. O povo começa, irmãos, a jogar essas estátuas. Começa a se voltar a Deus de todo o coração. Eles se convertem. E Paulo, irmãos, era um homem de Deus. Era um apóstolo chamado para pregar aos gentios. E esse homem não se acovardou, não. Ele tinha intimidade com Deus. O que eu acho lindo, irmãos, é que quando Paulo vai escrever a carta aos Efésios, ele não estava em um palácio. Ele não estava em uma mesa, em um banquete, cheio de súditos ao seu redor. Não, pelo contrário. Quando Paulo vai escrever Efésios, ele está preso em uma prisão domiciliar. Ele está em algemas. E esse homem é levado e é preso e passa 2 anos. Para você ter uma ideia, quando Paulo estava preso, haviam 16.000 soldados guardando a sua prisão. Toda a guarda pretoriana estava guardando ele ali, para que ele não pudesse fugir. E esses 2 anos que ele passa ali foram o bastante para que ele convertesse todos aqueles soldados ao Evangelho e escrevesse as cartas da prisão. Eu quero te dizer nessa noite que às vezes é nas circunstâncias mais amargas da vida que Deus vai extrair o melhor de nós. É nos tempos mais difíceis, é nos tempos mais duros, irmãos, que muitas vezes Deus vai extrair e vai nos inspirar tremendamente. Porque quando tudo vai bem, muitas vezes a gente não busca Deus. Quando tudo está bem, muitas vezes, ao invés de se voltarmos a Deus, muitas vezes a gente vira as costas para Deus. E Paulo não deixou que aquela circunstância abalasse o seu coração. Pelo contrário, aquela circunstância, Paulo estava cumprindo a agenda de Deus, porque os planos e os projetos de Deus não podem ser frustrados, irmão. Aquilo que ele determinou vai se cumprir e não importa o que aconteça. O propósito é maior. E Paulo está lá. E no capítulo 2, ele faz um paralelo em quem aqueles crentes eram antes de se converter ao cristianismo e quem eles eram depois da conversão. E por quê? Porque quando Paulo vai escrever a carta aos Efésios, o povo que outrora estava avivado começaram a se esfriar na fé. Começaram a perder o seu amor por Jesus. Essa igreja, ela estava ativa. Essa igreja tinha obras, mas só tinha obras. O seu coração não estava voltado para Jesus.
E eu aprendo algo com isso, irmãos. Não basta nós fazermos a vontade de Deus ou imaginarmos estarmos fazendo. Nós precisamos estar com o nosso coração ligado ao coração de Deus. Em Apocalipse, Jesus chega a dizer que essa igreja havia abandonado o seu primeiro amor. Você se lembra do seu primeiro amor? Você se lembra como foi o seu início na fé? Às vezes, irmãos, a gente vai caminhando e com o passar do tempo a gente relaxa e começa a retroceder. Era isso que esse povo estava fazendo. E Paulo agora começa a escrever justamente para tratar sobre isso. No versículo 1 do capítulo 2 de Efésios, Paulo mostra a condição do homem. O homem está morto. Acompanhe comigo o versículo 1. E vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados. Irmãos, quando nós não conhecíamos a Deus, quando nós não tínhamos o nosso coração inclinado para as coisas de Deus, nós estávamos vivos para o mundo e para tudo aquilo que o mundo tinha a nos oferecer. Mas nós estávamos mortos para Deus, distantes de Deus. A morte que Paulo está falando aqui no versículo 1 do capítulo 2 não é a morte física. Paulo está tratando da morte espiritual. Infelizmente, há muitos crentes que estão mortos espiritualmente. Eles acham que estão vivos, mas estão mortos. E o que causa a morte espiritual? A transgressão e o pecado. Transgressão significa desviar-se do caminho. Pecado significa errar o alvo, é não chegar a ser aquilo que nós deveríamos ser. Deus tem um plano na tua vida, irmãos. E eu quero te dizer nessa noite que Ele está disposto a cumprir esse plano. Mas Deus, entenda nessa noite, Deus trabalha conforme nós se voltamos para Ele, irmãos. Deus nunca vai invadir a sua vida, Deus nunca vai te pegar pelo braço e te colocar contra a parede, te obrigando a fazer nada para Ele, não. Jesus é educado, Ele bate a porta do nosso coração, e se você abrir, Ele vai entrar e vai fazer morada. Então o homem está morto, o homem sem Deus, ele não é nada. Você pode construir palácios, você pode ter tudo que essa terra pode oferecer, mas se você não tiver a presença de Deus, você vai viver insatisfeito o resto dos seus dias, porque o vazio do homem é do tamanho de Deus, de modo que só Deus pode preencher o vazio do coração do homem. Em segundo lugar, no versículo 2, acompanhe comigo, Paulo mostra agora a natureza do homem. O homem, ele é por natureza desobediente. Acompanhe comigo o versículo 2. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo mostra as três forças que nos fazem desobedecer a Deus. E que três forças são essas? O mundo, a carne e o diabo. Essas são as três forças que trabalham contra nós para nos paralisar na caminhada com Deus. O mundo retratado por Paulo, entenda, não é o mundo como criação, porque Deus criou tudo perfeito. O mundo que Paulo está se referindo aqui é o sistema mundano que luta todos os dias para que a gente se corrompa, que a gente corrompa os nossos valores. É esse mundo que Paulo está tratando aqui. Em 1 João 2, 15 e 17, o apóstolo João diz que quem ama o mundo não pode amar a Deus. Tiago, no capítulo 4, versículo 4, Tiago declara que quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Veja como é pesado isso aqui, irmãos.
Então nós que somos igreja eleita, igreja do Senhor, lavadas pelo sangue do Cordeiro, não podemos estar servindo a Deus e servindo o mundo. Deus não nos quer pela metade. Deus nos quer de todo o nosso coração. Deus te quer por inteiro nessa noite. A segunda força que Paulo retrata, a segunda força maligna, é o diabo. Ele diz, é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Irmãos, eu sempre falo isso aqui. O diabo não vai fazer você pecar. Ele apenas vai te seduzir. Ele mostra. Mas a escolha é minha e sua. E não pense que o diabo vai vir de diabo, não, irmão. Ele sempre vai apresentar para nós aquilo que a nossa carne almeja. Ele sabe a tua fraqueza. E é sempre nela que ele vai investir. O diabo sabe o que te faz parar na caminhada. O diabo, ele conhece o teu passado. Ele está vendo o teu presente. Mas ele não conhece o teu futuro. O teu futuro está na mão de Deus. Só Deus conhece o nosso futuro. Porque o diabo, irmãos, é um ser limitado, ilimitado por Deus. Ele só pode ir aonde Deus o permite ir. E se você está na posição de Deus, se você é fiel a Deus, o diabo não pode tocar em você. Agora, se você está na igreja, mas ainda dá lugar ao diabo, pode ter certeza, ele vai operar na sua vida. A nossa vida é um muro. E se você der brechas, ele começa a entrar na nossa vida e fazer morada. Então nós não podemos dar lugar ao diabo. Nós temos que resistir até que ele saia da nossa presença. E como eu resisto o diabo? Me alimentando com as coisas de Deus, me alimentando com a presença de Deus, porque é a presença de Deus que alimenta a nossa alma, aleluia. É a presença de Deus que preenche o nosso coração. E sem essa presença, irmãos, pulsando em nós, a gente não é nada, a gente não pode caminhar, irmãos. Se você ainda está de pé, é por conta da presença de Deus. Não perca a presença de Deus, não negocie a presença de Deus pelos pratos do diabo, aleluia. Porque é o que Deus preparou para nós, irmãos. O nosso olho não viu, o nosso ouvido não ouviu, não desceu ao nosso coração. E o que Ele preparou para nós é eterno, não é passageiro. Aleluia! Glória a Jesus! A terceira força que Paulo apresenta é a carne. A carne não é o nosso corpo. Entenda nessa noite. A carne é a nossa natureza caída, que deseja controlar a nossa mente e o nosso corpo. Somos inclinados e precisamos do Salvador para que possamos vencer e mortificar a nossa carne. Então não dê lugar à carne, não dê lugar ao mundo e não dê lugar ao diabo. Se revista de Deus. Nós precisamos, irmãos, fazer uma autoanálise. Comece a pensar quem você era no passado. Comece agora a refletir o que Deus já fez na sua vida. Porque Deus, Ele não opera de fora para dentro. Primeiro Ele trabalha dentro, para Ele trabalhar fora. Ou seja, não é veste que salva. As vestes não vão salvar. Deus primeiro trata dentro de nós, para depois trabalhar através de nós. Então nós precisamos entender isso. O homem não convertido vive para agradar a carne. Por quê? Porque ele é escravo do pecado. Quando eu não conhecia Deus, quando Deus não era o Senhor da minha vida, eu era escravo. E sabe quando a gente sabe que é escravo? Quando a gente não consegue largar aquilo que a nossa carne deseja.
Tente pela força do seu braço largar isso que desagrada a Deus. Para você ver se você vai conseguir. Você não vai conseguir. Porque não é pela nossa capacidade. Se não for o Espírito Santo atuando em mim, eu nunca vou me libertar, aleluia. Mas a minha palavra diz que quando eu conheço a palavra, essa palavra me purifica, essa palavra me liberta, glória a Deus. Mas a grande verdade é, será que eu estou dando lugar a presença de Deus? Será que eu estou dando prioridade às coisas de Deus? Ou será que apenas eu me tornei um religioso que estou dentro da igreja, mas longe de Deus? Então, irmãos, a palavra ela precisa ser não só lida, ela precisa ser aplicada na nossa vida. Ortodoxia precisa estar lado a lado com a ortopraxia. Eu entendo a palavra e começo a praticar a palavra. E é isso que vai fazer efeito na minha vida. Teologia e vida. Não basta apenas eu conhecer a palavra, a minha vida precisa estar certa com Deus. Eu sei que não é fácil. Eu sei que há muitas portas largas nesse mundo, mas Deus sempre vai nos dar escape. Nós nunca vamos ser tentados além das nossas forças. Junto com a tentação, tem escape de Deus. 1 Coríntios 10, 13. Paulo agora sai do nosso passado e começa agora a olhar para o nosso presente em Cristo Jesus. Veja no capítulo 2, o versículo 4. Ele mostra o amor de Deus para a vida do pecador. Versículo 4 do capítulo 2. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu amor com que nos amou. Quer prova maior, irmãos, do amor de Deus? Imagine você entregar o seu único filho. Jesus saiu do céu, pisou na terra e pagou uma dívida que era para nós pagarmos. O pecado de toda a humanidade estava sobre o Filho de Deus. Ele não foi entregue, irmãos, por um acidente, não. Foi propósito de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é por isso que eu não sou salvo por obras. E é por isso que eu não sou salvo por meus méritos, mas apesar dos meus deméritos. Não há nada que Deus encontrou de bom em mim. Eu sou pecador, eu sou falho, e eu careço do amor de Deus e da misericórdia de Deus na minha vida. E quando eu creio nele, e quando eu tenho essa fé verdadeira nele, automaticamente eu sou justificado. Justificado, irmãos. Eu saio da morte para a vida. Eu sou ressuscitado com Cristo. E começo a viver agora uma novidade de vida. Deus muda as minhas atitudes quando eu dou lugar a Ele. Foi através do Calvário que podemos ver o grande amor de Deus para nós. Paulo não só fala da salvação, mas mostra porque Deus nos salvou. E ele vai mostrar aqui, pelo amor, pela misericórdia, pela sua graça e pela sua bondade. Será que Deus nos ama? Será que Deus te ama nessa noite? Todos nós somos pecadores, irmão. Não há ninguém maior do que ninguém. Para Deus nós estamos igualados. E quando eu creio em Cristo, eu me torno filho de Deus. E tenho direito agora à salvação. Mas em segundo lugar, isso está no versículo 5. Deus não só nos amou, Deus nos ressuscitou. O versículo 5 diz assim: estando nós ainda mortos, em nossas ofensas nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Como eu disse aqui, quando a gente crê em Cristo, a gente sai da morte e vai para a vida. A gente sai da escuridão e vai para a luz.
E agora Deus almeja que essa luz que habita em nós comece a clarear as pessoas ao nosso redor. Você tem pregado para as pessoas que estão ao seu redor? Você tem falado desse amor de Deus e dessa misericórdia de Deus? Irmãos, Deus não se alegra com a morte do ímpio, mas a vontade de Deus é que ele se converta do seu mau caminho. E nós temos a obrigação como igreja de alertar. E a nossa vida, por mais que você não tenha uma eloquência para falar, o nosso testemunho é uma pregação. Será que as pessoas estão vendo Cristo na minha vida? Porque se elas verem Cristo na sua vida, pode ter certeza, quando você começar a falar de Jesus, ela vai ter curiosidade de saber quem é esse Jesus que entrou na sua vida. O testemunho é importante, porque nós estamos em uma grande nuvem de testemunhas. As pessoas estão nos observando. E elas querem ver em nós o Cristo que a gente está pregando. Então Deus nos ressuscitou, irmão. No versículo 6, Paulo mostra que Deus não só nos ressuscitou, mas Deus nos exaltou. Acompanhe comigo o versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, é como se nós saíssemos de uma dimensão para outra. Estamos juntamente com Cristo, irmãos, ligados a Ele. Nós somos o corpo, Cristo é a cabeça. Ele está ligado a nós. E é por isso que você é importante para Deus. Você é importante para o Senhor. Talvez você possa dizer: Jackson, eu não tenho nenhum dom. Parece que Deus não me ama. Eu queria fazer mais. Irmão, só de Deus ter te encontrado, você já tem que dar glórias a Deus. Porque muitas pessoas querem essa oportunidade e não tem forças. Às vezes a gente quer com o coração, mas há muitas prisões ainda nos prendendo. Mas chega um grande dia. E esse dia, irmãos, eu sei que quando ele bate na porta do cristão, é um dia que ele nunca vai esquecer. Porque não é uma pessoa pregando, é o próprio Espírito Santo chegando até ele, convencendo ele do juízo, do pecado e da justiça de Deus. E quando o Espírito Santo nos convence, irmãos, essas correntes começam a ser arrancadas. E a gente começa a dar passos rápidos rumo à eternidade. Aleluia! Deus te ama. Deus te ressuscitou. Deus te exaltou com Ele. Glória a Deus. Nós temos que se alegrar, irmãos. Deus nos colocou acima de todo principado e potestade. Você não tem que ter medo de demônio. Você não tem que ter medo do diabo. Aleluia! Porque Cristo está dentro de você. E se Cristo está dentro de você, o diabo não toca em você. Não permita que o diabo fique colocando medo em você. Deus já te deu autoridade. Use a autoridade de Deus. Aleluia. Ele nos vivificou. Estávamos mortos, destinados a ir à condenação eterna. Mas o amor dele nos alcançou. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Glória a Deus. Quem sou eu, irmãos? Quem é você? Sem Jesus. Sem Ele nada somos, sem Ele nada fazemos. E quando você começar a entender isso, e começar a dar prioridade a Ele, você vai ver o céu se abrir ao seu favor. Deus, irmãos, Ele quer que Ele seja a prioridade da nossa vida. Quando eu entendo isso, eu começo a amar a Ele mais do que a minha esposa, mais do que os meus filhos, mais do que a minha mãe, porque Ele é prioridade na nossa vida. Não coloque ninguém no lugar de Deus, porque quando os seus olhos fecharem, ou você for arrebatado, você vai ter que se encontrar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tem que ser a prioridade da nossa vida, Ele tem que ser o Senhor da nossa vida. As 3 fases da exaltação de Cristo é aplicada em nós.
No versículo 5, a ressurreição. No versículo 6, a ascensão. E no versículo 6, a parte B, assentamos no trono com Cristo. Veja que profundidade, irmãos, essa carta de Paulo aos Efésios. Mas em quarto lugar, Deus não só nos fez assentar no trono, Ele nos guardou. Acompanhe comigo o versículo 7 ao versículo 9. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Paulo mostra que a salvação não é alcançada por nossos esforços humanos, mas pela graça, ou seja, a graça de Deus não é um troféu que eu vou ostentar, mas é um presente que eu recebo. E nós precisamos entender isso. É um presente de Deus dado a nós. Não é por causa de nós, é dom de Deus. A salvação não pode ser pelas nossas obras, pois a obra já foi completa em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, nós não somos salvos por obras. Nós somos salvos para as obras. É diferente. Porque todo aquele que nasceu de novo, porque todo aquele que foi justificado e santificado por Jesus, automaticamente ele vai praticar as obras, porque ele nasceu de novo. A salvação pela graça é a raiz, e as obras que nós praticamos é o fruto. Ou seja, aquele que foi nascido de novo e regenerado, automaticamente vai produzir frutos que glorifiquem a Deus. Jesus disse: pelos frutos se conhece a árvore. Não pode uma árvore boa dar frutos ruins, e não pode uma árvore podre dar frutos bons. Pelo fruto se conhece a árvore. Ou seja, o que vai dizer que se eu sou um crente verdadeiro, de fato, é os meus frutos, irmão. Quem eu sou no secreto, quem eu sou diante desse mundo corrompido. Porque eu posso falar bonito aqui, eu posso vestir um terno, eu posso estar a todos os cultos, mas se a minha vida não condizer com aquilo que eu estou pregando, nada vai adiantar. E Jesus é o único que conhece a sua igreja. O tribunal de Cristo é o único que tem competência para julgar foro íntimo. E o que significa isso? Deus é o único que consegue ver a nossa mente. É o único que consegue contemplar os nossos pecados ocultos. Aquilo que o pastor não viu, aquilo que a sua esposa não viu, aquilo que o seu marido não viu, Deus é o único que pode ver. E Ele vai nos julgar segundo as nossas obras, porque aquele que nasceu de novo, ele nunca vai se sujar de novo com a imundícia. Ele foi transformado por Deus. Isso não quer dizer que eu ainda não vou pecar. Eu vou pecar, mas isso vai ser um acidente na minha vida. Não é mais um estilo de vida, glória a Deus. Quando eu não conhecia o Senhor, eu vivia na prática do pecado, agradando a minha carne. E quando eu não conhecia o Senhor, eu nem sentia que isso era pecado. Eu fazia, e a minha consciência nem pesava. Mas chegou um dia que o Espírito Santo me convenceu. E agora todas as vezes que eu peco a Deus, eu sou consciente. E eu tenho duas alternativas. Ou eu me ajoelho e peço perdão a Deus verdadeiramente, ou eu começo a pecar pelas escondidas. Tudo aquilo que é feito às escondidas vai ser trazido à luz. Então não brinque com Deus. Não brinque com as coisas de Deus. O pecado nos distancia de Deus. O pecado nos separa de Deus. E o Senhor não quer estar separado de você. Ele quer relacionamento. Ele quer intimidade com a sua igreja. Quando eu dou essa legalidade a Ele e começo a me relacionar com Ele, Ele começa a trabalhar em mim, para depois trabalhar através de mim.
eu começo a produzir os frutos. E não é pela minha capacidade, não é pela minha eloquência, é Cristo na minha vida, porque sem Ele eu não sou nada. Entenda nessa noite, a única estrela que tem que brilhar é Jesus. Nós somos apenas mordomos de Deus. Somos mordomos dele, irmãos. No versículo 10, para finalizar, Paulo mostra que a obra, que embora essa salvação não seja por obras, nós que nascemos de novo somos chamados para as boas obras. O que eu falei agora há pouco. Um crente verdadeiro, ele vai praticar frutos que glorificam a Deus. Mas o crente que não nasceu de novo, ele vai aparentar algo aqui, mas quando sair por essas portas, vai viver uma vida dupla. E Jesus é o único que pode separar o joio do trigo. Não agora, mas vai chegar um dia que todas essas coisas vão estar patentes. E agora Jesus é nosso advogado, mas vai chegar um dia que ele vai ser o justo juiz. Então, meu irmão, minha irmã, não retroceda. Pare de olhar para trás. Deus já te tirou do Egito. Deus já fez com que você jogasse as bagagens do mundo para trás. Agora viva em novidade de vida. Pare de olhar para trás, comece a olhar para frente, comece a andar para frente de cabeça erguida com Jesus. E se você der lugar a Ele, e se Ele for o Senhor do seu coração, pode ter certeza, você vai viver coisas grandes nessa terra. Porque Deus não só preparou coisas na eternidade, Deus preparou grandes coisas para que a sua igreja viva nessa terra. Tome posse daquilo que Deus preparou para a sua vida. Eu não sei nessa noite se há alguém que está desviado. Eu não sei nessa noite se há alguém que precisa se reconciliar com Deus. Mas se há alguém que entende e que Deus falou com você e que precisa dar um passo de fé e deseja, de fato, tomar uma posição, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito Santo não falou para as paredes. A palavra nunca volta vazia. E todo dia, Deus nos dá a oportunidade. Se não há ninguém, eu já agradeço a minha oportunidade. O Espírito Santo só me deu até aqui. Eu já passo a direção para o pastor Raul. Vamos aplaudir o Senhor.